Bem-vindos. Hoje estamos a 2 dias de Shavuot, de um dia onde, em algum momento do tempo, conforme a narrativa que a gente encontra na Torá, todos nós estivemos face a face com o Criador, aos pés do Monte Sinai, em um dia em que todas as doenças foram curadas, um dia em que todos nós nos tornamos, numa experiência fora do nosso corpo, seres divinos, 100% divinos. Não foi uma iluminação de um único ser, aquele escolhido. Todos nós, na noite de Shavuot, fomos escolhidos. E dentro dessa saída da nossa escravidão, a nossa lógica física pensa e coloca regras dentro do nosso ser, e quando a gente escuta um assunto como esse, que coloca a imortalidade como a busca pela imortalidade como o caminho que vai ser o efeito dessa nossa jornada, porque nós vamos chegar lá. Se o nosso Criador, que é esse ser perfeito, nos colocou aqui nessa jornada divina, ele não ia fazer absolutamente nada que não tivesse no nível da perfeição. Nós estamos caminhando para a perfeição, mas ele é a perfeição. Então, talvez o caminho que a gente vai trilhar para chegar na perfeição, nós estamos cada vez tentando ter ele mais dentro do nosso controle. Mas a certeza do resultado, essa certeza é algo que vai nos conduzir. E quanto mais dessa certeza estiver presente dentro de nós, mais rápido a gente vai conseguir chegar. Falar de Shavuot é falar sobre, se a gente for levar no nível literal, na tradução literal, a festa de Shavuot, a festa das semanas, Shavuot, semanas, 7 vezes 7, 7 semanas. E como eu sempre gosto de trazer aqui, para começar, sempre fazer uma espécie de uma fotografia de uma frequência energética, que dentro do tempo linear, a gente gosta de olhar para a folhinha do calendário e ver lá, hoje então peraí que eu vou olhar, porque eu vou dizer para vocês, essa data do calendário, para mim é bem difícil de eu controlar, porque eu sinto que a maior parte do tempo eu estou na outra. Mas eu preciso dessa, a gente precisa dessa para estabelecer aqui uma ordem dentro do mundo físico. Então, hoje, terça-feira, dia 23 de maio do ano 2023. Aí eu estava falando para vocês, a nossa lógica física pensa que uma vez que ela conhece essas datas, tá tudo agora no nosso controle. Pronto, eu já sei onde eu estou. Eu estou em São Paulo, eu já sei a data, eu tenho aqui um endereço, pronto, eu tenho o meu nome, acha que já está, a partir daí tudo já está estabelecido, tudo resolvido, não existe mais nada além disso. E aí a gente começa a estudar Cabala e a gente vai percebendo que tem muito, mas muito mais além disso. E graças a Deus, aqueles que conseguem enxergar além disso. Porque nós estamos fazendo a leitura agora, a segunda porção de um livro que fala sobre estar no deserto. E conforme a gente explorou na semana passada, estar no deserto significa, energeticamente, estar num lugar onde as possibilidades que se apresentam são infinitas. Como é bom a gente imaginar que existe pela nossa frente um infinito.
O mundo físico vai dizer para nós só aquelas possibilidades, a minha lógica, só aquilo que eu enxergo, que pode parecer muito, mas quando eu penso no infinito, uau! O infinito é algo que por mais que eu pense, eu ainda tenho mais possibilidades. E aí eu vou pensar que quantas chances eu tenho de acertar? Infinitas possibilidades. Então, olha que maravilha a gente conseguir estudar a Cabala e conseguir enxergar que se algumas coisas na minha vida, na minha realidade, não estão em ordem, não estão agradando, não estão me trazendo plenitude, estão me fazendo ficar chateado, estão fazendo a minha vida parecer medíocre, eu vejo que eu tenho muito mais do que isso. E quanta alegria isso pode trazer para nós. Porque chegar para essa festa das semanas, fazendo a leitura desse livro, Bamidbar, Números, Deserto, falar sobre um conceito que é, entrando nesse livro, o conceito de Zeir Anpin, a face pequena. Porque do mesmo jeito que a gente olha para a árvore da vida e a gente vê lá a Sefirot, Zeir Anpin, a face pequena, ela contém 6 Sefirot. Então é como se eu estivesse falando de uma única Sefirot que trata sobre a formação do nosso ser, ao mesmo tempo fala sobre um elemento, que é o elemento, a energia do elemento ar, sobre essa situação que eu não consigo segurar. Eu dependo dele para minha sobrevivência, mas ele não é algo, ele não é material, ele é ar. Diretamente relacionado a ele, a comunicação. Diretamente relacionado a ele, essa formação que é a iluminação. E também diretamente relacionado a ele, uma única ação que, se perguntassem para o nosso querido Rabino, como já perguntaram para ele, se você tivesse que fazer um resumo do que é a Cabala em uma única frase, porque existe aquela famosa história que perguntaram, pode ser que foi porque aí existem várias explicações. Algumas pessoas falam que um aluno perguntou para Hillel, que é um grande sábio. Outros sábios falam, foi perguntado para o Rabino Akiva. Explica toda a Torá em uma única frase. E ele fala, uma frase que eu possa escutar ainda aquela coisa, né? Que eu possa escutar com uma única perna. A pessoa ficou em pé, cruzou a perna, eu não posso cair. E você tem que, para dizer que é realmente muito rápido. E amar ao próximo como a ti mesmo. Mas aí fizeram exatamente essa pergunta para o nosso querido Rabino. E aí eu acho que é o tempo, né? O tempo passa e tudo tem que ser cada vez mais sintético, porque senão não dá tempo. E aí ele respondeu para essa pessoa, olha, não vou responder em uma frase, eu vou falar em uma única palavra. E a palavra é restrição. Falar de Zeir Anpin, falar sobre a nossa formação, é falar sobre restrição. Porque restrição é absolutamente a forma de eu estar incorporando qualquer tipo de iluminação. E quem conhece muito bem esse assunto de restrição é a nossa alma. Todas as vezes que a nossa alma estiver usando a linguagem que é familiar a ela, nós vamos estar aplicando
a ação da restrição. Aqui no mundo físico, a gente pensa na palavra ação e a gente quer um sinônimo para essa palavra ação. E o que vem? Alguém se movimentando. E a gente esquece que muitas vezes uma ação, quem sabe, essa é um dos paradoxos mais. É a simplicidade dentro da complexidade. Fazer restrição, que a maioria das vezes significa a não reação, é a base de toda a cabala. Você fazer um movimento dentro da cabala, você realizar uma correção dentro da cabala, é entender que ao restringir o seu desejo de receber para si mesmo, a sua vontade de responder no momento da raiva, a sua vontade de explodir no momento do ódio, a sua vontade de mostrar para o outro que você tem razão no momento da discussão, você conseguir segurar tudo isso, é falar a linguagem da sua alma. Essa alma que tem um veículo, que precisa de um recipiente para poder agir. E aqui a gente vai unir vários assuntos e eu vou tentar unir, mas unir profundamente todos eles, porque Zeir Anpin, restrição e Shavuot. Shavuot é o portal que, em hebraico, Matan Torah. Matan Torah é a outorga da Torá. E aí eu fui lá no Aurélio, fomos lá no dicionário para pegar, vamos entender o que significa essa palavra outorga. A palavra outorga, eu até escrevi, onde é que eu escrevi, para eu não perder, vamos lá, pelos significados que vem aqui na minha palavra, na minha memória. Aceitação, não, que são muitos, vamos lá, aceitação, pronto, aceitação, adesão, concordância, abono, acordo, até a palavra amém, tá? Na outorga da Torá, no sentido de que eu digo amém, eu estou aceitando, eu estou aqui falando, estou dizendo sim. Então, Shavuot é a entrega da Torá, mas veja bem, para eu, primeiro, receber algo, é necessário aqui 2 agentes. Ter um agente que tem algo e ele oferece esse algo, e eu tenho um segundo agente que vai receber esse algo e aceitar ou não esse algo. Aqui no mundo físico, estaria um resumo bem simples. Eu tenho algo que poderia ser os meus óculos, eu ofereço esse óculos para alguém de vocês que está aí, e esse alguém vai dizer, ai, que ótimo, eu aceito esse óculos, ou alguém vai dizer, olha, não é o meu grau, eu não tenho o que fazer com esse óculos, eu não quero. E a nossa situação já ficou simples de ser entendido. E aí, encerra a nossa relação. Mas vamos agora entrar em Shavuot e entrar na linguagem da nossa alma. Entrar nesse momento.
Quando a gente está dentro dessa dimensão espiritual, tanto a luz quanto o nosso Criador, a gente já falou 1000 vezes, o puro compartilhar. Se eu aceitar ou se eu não aceitar, eles vão continuar compartilhando. A minha escolha de receber ou não receber, ela pode ser consciente ou inconsciente. E pode até ser que eu nem faça nenhuma escolha, porque eu, dentro da minha consciência, eu nem estou sabendo que eles estão entregando alguma coisa para mim. Por isso, no início, eu falei, olha que privilégio a gente poder ter aberturas de visão e de consciência para a gente poder enxergar e perceber que a gente tem outros caminhos além. Para eu poder receber essa luz, vamos agora falar em luz. A minha lógica física pensa em luz, e ela pensa nessa lâmpada que está aqui agora acesa. Ela pensa nesse filamento que traz um equilíbrio e uma luz que ilumina. Uma luz que pode, em algum momento, se a lâmpada queimar, se apagar, mas existe lá uma corrente elétrica, eu posso ir no interruptor, eu acendo, eu apago. Inclusive, esse é um exemplo usado muitas vezes em Cabala 1, a luz que acende, mas aqui a gente vai entender que nós já estamos num nível um pouquinho mais elevado, e a luz que a gente está falando, nós estamos falando de uma luz que é a luz da criação, uma luz que existiu e que existe, mas que a origem dela não é na lâmpada, não é na eletricidade, mas é uma luz que existiu na origem de absolutamente tudo que já foi criado. É algo diferente. É uma luz que está presente numa centelha, num pequeno recipiente que fazia parte da criação, do nosso ser, que quando eu vou indo lá pelas origens, eu vou pensar em Adão, e esse ser Adão, esse ser, quando ele se transformou em 1000 pedaços, e esses pedaços caíram na fisicidade. O que são esses pedaços? São recipientes que continham uma luz, e sinônimo de uma memória de um prazer infinito de conexão com essa totalidade infinita. Quando essa memória desse prazer infinito caiu, ela foi revestida com muitas cascas. Essas cascas, por um lado, são uma proteção para que essa memória desse prazer infinito não se contamine. E quando cada um de nós começa a fazer o estudo espiritual, aqui o estudo da Cabala, e a gente está buscando a nossa iluminação, buscar a nossa iluminação, buscar a nossa elevação, buscar essa possibilidade de encontrar uma sabedoria. O que a gente vai atrás? O que nós estamos indo atrás? Nós estamos indo atrás de voltar para essa memória que a nossa alma tem muito claro. Mas nós aqui no mundo físico esquecemos. Quando a gente começa a fazer o estudo espiritual, a gente está descascando cada uma dessas centelhas que traz essa memória. E muitas vezes na nossa vida a gente busca uma porção de coisas,
A gente sente a falta, a gente sente o vazio, mas a gente não sabe expressar o que está faltando. A gente muitas vezes olha ao redor e a gente fala, meu Deus, eu tenho tudo. Por que eu estou insatisfeito? Porque o que a gente está buscando é retornar para esse lugar, para essa centelha, ela é um recipiente, porque tudo é um recipiente. Inclusive, cada um de nós é um recipiente. Sendo assim, eu estava passando mensagem para vocês para falar sobre Shavuot. E eu começo a falar, e vai chegando perto desse dia, e começa a vir um excitamento, um entusiasmo. E aí eu começo a falar, falei, meu Deus, gente, tá chegando, tá chegando, tá chegando, e agora? O que que a gente vai fazer? Quem vai estar presente? Quem não vai estar presente? O que nós vamos estar falando nesse dia? Como a gente vai se preparar? Porque é exatamente a hora de uma preparação. Porque a minha preparação vai ser o que vai construir o meu recipiente para, neste dia, conseguir receber a energia da imortalidade que traz a cura de todas as doenças, a cura da morte na minha vida. Porque se o meu sofrimento é efeito do padrão de morte que eu continuo repetindo, quando eu curo o meu padrão de morte, eu não tenho mais sofrimento. E se eu não tenho mais sofrimento, não tem mais doença, não tem mais final de relacionamento, não tem mais final de negócio, não tem mais morte, não tem mais nada. Só tem a iluminação. Olha o que é o máximo. O que o Ari Kadosh falava? O que o Rabino Isaac Luria falava? Que aquele que coloca a sua energia no estudo da Torá, na vigília de Shavuot, que é o dia da outorga, da aceitação, do amém da Torá, eu digo amém à Torá, ele estará vivo até o próximo Shavuot. Ah, quer dizer então, aqui a pessoa no mundo físico gosta de levar tudinho no pezinho da letra, né? Vamos falar tudinho no pé da letra. Ah, quer dizer que se eu passar a noite fazendo a vigília, é garantia que eu não vou morrer no próximo ano? É o que o Rabino Isaac Luria falava. Quem sou eu para dizer sim ou não? Eu quero só dizer para vocês que eu, como eu olho, escuto e eu penso, se aquele, a nossa cabala é a cabala luriânica, foi ele que transformou todos esses conceitos que estão lá no mundo espiritual, ele transformou numa metodologia para que a gente tivesse a capacidade de começar a entender um pouco como funciona todas essas leis do cosmos que a ciência ainda não explica, mas a cabala já fala sobre tudo isso. Então, ele conseguiu traduzir tudo isso. E se as palavras dele chegam para nós exatamente dessa forma, com certeza, de novo, eu só posso falar por mim, eu não falo por ninguém mais. Eu tenho que entender que eu vou colocar o máximo de esforço que eu puder, porque com certeza coisa boa daí vem. Qual é o nível dessa coisa boa? Aqui aí nós vamos seguir para os desdobramentos dos sábios, da preparação. Então, eu falei para vocês sobre Shavuot, sobre a preparação. A preparação, como ela é importante. Por quê? Pensar no tempo físico, a folhinha, dia 23/5/2023, é um detalhe. O fato é que, no dia 25/5/2023, daqui a 2 dias,
a gente entra em Shavuot e cosmicamente toda a energia que foi manifestada no Monte Sinai novamente será manifestada no Monte Sinai. Eu estou repetindo aqui, eu até agradeço. Porque o Monte Sinai não está lá no Egito, na Terra Santa. O Monte Sinai, gente, está aqui. Então, essa energia vai ser manifestada aqui. Se eu sei que isso está acontecendo, e eu preparo o meu recipiente para receber essa energia, a memória daquele recipiente está lá, super ansiosa por esse momento. A alma sabe por este caminho, perdendo a possibilidade. Ela acha que dentro da religião ela está agindo corretamente, mas ela está só na casca. Aquele encontro que ela tem com o divino, ela poderia ter como? Quando ela consegue tirar a casca. E quando ela consegue tirar a casca, eu vou dizer para vocês, aquelas que estão aqui, como eu, estudando Cabala, para conseguir entender melhor os ensinamentos de Jesus, entende que existe uma linguagem que consegue te auxiliar a sair da casca e aprofundar. Eu aqui, de forma alguma, quero fazer nenhuma crítica, não estou fazendo crítica, porque isso tudo é algo que é estabelecido internamente. A gente não precisa abrir mão de uma coisa ou de outra coisa, mas a gente pode aprofundar e achar que ficar só na casca a gente não quer. Ficar só no preceito a gente não quer. O que a gente quer é usar o preceito como uma ferramenta para poder fazer esse encontro, mas com muito mais. A preparação é aquilo que faz com que, naquele momento X, a gente possa estar face a face com ele. O assunto da religião, muitas vezes, ele acaba se perdendo ou colocando importância no assunto do pecado e ele tira Deus da equação. Eu não faço todo o preceito para simplesmente estar sendo aceito dentro da religião. Eu faço todo o caminho para eu me preparar para conseguir chegar nesse momento de encontro com o Criador face a face. Quem disse que eu não posso me encontrar com ele face a face? Quem foi que falou isso? Quem foi? Quem foi que disse que eu preciso de ter um intermediário? Quem foi? Então, isso é algo para a gente refletir. Muitas vezes, religiões pegam a palavra e, através da palavra, elas usam pretextos para nos afastar de Deus, nos aproximar da religião e nos afastar de Deus. Criam fogueiras e acham que o assunto da fé cega, porque eu estava falando para vocês sobre o oculto. Agora voltou. O oculto. Ao descobrir o segredo que está oculto, eu consigo fazer esse encontro face a face. Se eu só ficar na casca, eu naturalmente caio na idolatria, no preceito que eu tenho que cumprir, simplesmente abaixando a cabeça e falando, tem que ser assim, porque ninguém pode ver a face de Deus, eu sou pecador, eu caí, eu dependo do perdão divino para ser uma pessoa feliz na minha vida, sendo que o Criador já me entregou toda a alegria, todo o amor, tudo de maravilhoso.
Se o meu recipiente não está pronto, o que acontece? Olha só, os sábios da Cabala. O amor, vamos aqui fazer aqui um exercício. Deus é puro amor. E ele entrega todo o amor para nós. Eu acho que eu estou acertando, mas muitas vezes eu estou errando. Porque está tudo com essas cascas, está tudo misturado. Os meus olhos não enxergam, os meus olhos não sabem o que é certo, o que é errado. Está difícil de separar. Mas o fato é que ele é e que ele entregou essa luz. Essa luz, esse potencial de manifestar essa luz, todos nós recebemos. Cada um de um jeito, cada um de acordo com a sua missão, cada um de acordo com a sua condição. Isso é o que nos torna pessoas diferentes em vários graus de evolução. O potencial divino todos nós temos. E ele é um potencial que está em volta de nós. Essa é a luz circundante. A luz de um potencial que está em volta de nós. Muitas vezes a gente recebe essa luz circundante, que é essa bênção. Com certeza vocês já passaram por isso. A gente recebe coisas que a gente ainda não está preparado para receber. E aí a gente não dá valor. E aí o que acontece? A gente perde. A luz só entra e fica dentro do recipiente quando o recipiente está preparado. Se o recipiente não está preparado, ele vai receber a bênção. Porque, de novo, a luz infinita não muda. Quem muda somos nós. Então, quando eu começo a descobrir os segredos ocultos, eu vou dando essa descascada. E essa luz começa a se apresentar. E eu consigo conter essa luz. O arcanjo Raziel é aquele que nos ajuda a relembrar aquela memória do prazer da luz, da plenitude. E, a partir daí, a gente começa a perceber a nossa responsabilidade da nossa autotransformação, para poder fazer essa conexão com o nosso Criador face a face. E os sábios, Ari Akadosh, o Baal Shem Tov, que no primeiro dia de Shavuot, não é à toa, Rei Davi. Ele que é a manifestação de Malhut, a carruagem de Malhut. O segundo dia, na diáspora de Shavuot, que vai ser a nossa Shabbat, e que nós vamos estar juntos acendendo as velas, Hilulá, Shavuot na diáspora e Hilulá de Baal Shem Tov, aquele que reconfirmou, que trouxe a ressignificação do divino num momento histórico em que as pessoas não tinham condição de trazer a força da alegria do divino para suas vidas. Nós vamos estar com essa abertura desse portal na sexta-feira. Então nós vamos estar juntos. A vigília de Shavuot, o querer manifestar essa plenitude dessa memória da criação divina. O querer com emuná, o quanto eu tenho de fé, mas uma fé que olha para a criação e olha para o Criador, vê e tem certeza de onde veio e aonde vai. Eu agradeço a presença de vocês, vamos estar juntos. Quem for participar da vigília, quem está na dúvida, não tenham dúvida, o investimento que vocês estão fazendo é um investimento, o melhor investimento que a alma pode fazer é o corpo dizer, eu quero, eu vou e eu posso. O que vai acontecer depois da vigília, não interessa, mas eu vou fazer tudo o que eu puder. Eu não quero saber do anjo da morte, eu quero o anjo da vida
E eu vou dizer para vocês, até o anjo da morte está torcendo para a gente conseguir, porque até ele está cansado de tudo isso que a gente está passando. Então, nós queremos seguir em frente. Obrigada, eu vou ter que encerrar, infelizmente. Bom, nós vamos estar juntos em Shavuot, vamos estar juntos no, acendendo as velas da Shabbat. Na sexta-feira vai ter que bombar porque ainda vai ser Shavuot, e nós vamos estar acendendo as velas juntos, e vamos estar aqui com a presença do Baal Shem Tov. Tudo isso é para a gente acertar. Obrigada. Obrigada.